Vem para cá, Leandro Rezende e Yuri Pita. Meninos, eu vou pedir atenção à forma como Lula... Eu ressaltei, né, na pergunta, de novo, você vai ver a íntegra a partir das 6 da tarde, eu ressaltei que ele havia se referido a Campos Neto como um cidadão, numa entrevista anterior. E Lula volta a usar essa expressão. Percebam, né? Antes de dizer, olha, a mim não cabe brigar, ele diz textualmente, né, que Campos Neto e o grupo que colocou Campos Neto onde ele está pensam política de um jeito muito diferente do dele. Eu vou pedir para a gente rodar de novo. E atenção aos meus analistas e ao pessoal que está em casa, ao tom, porque eu menciono esse um cidadão de forma até a lançar uma oportunidade para que houvesse uma mudança de tom. E Lula repete, dá uma olhada. O presidente da República era responsável pelo Banco Central, porque ele indicava, não era o Senado, ele que indicava o presidente da República, você conversava. Quando dizia tem que aumentar, aumenta, não tem problema nenhum. Mas você precisava cuidar do outro lado. Nós tínhamos o BNDES, que tinha TJLP, você aumentava 0,5% de juro, você reduzia 0,5 ponto no juro do BNDES para facilitar aqueles que precisavam de investimento para fazer a economia crescer. Você não precisa de briga para isso, é só utilizar o bom senso. A mim, como presidente da República, não interessa brigar com um cidadão que é presidente do Banco Central, que eu pouco conheço. Eu vi ele uma vez, a única coisa que eu quero é que ele cumpra, sabe? Se ele topar, quando eu for levar o meu governo para visitar os lugares mais miseráveis desse país, eu vou levá-lo para ele ver. Pois é, ele tem que saber que a gente, nesse país, tem que governar para as pessoas que mais necessitam. Começa com você, Yuri. Pois é, Dani, ele, na entrevista que o Roberto Campos Neto deu segunda-feira à Roda Viva, ele já tentou ali embutir discurso social nas falas que ele fazia aos jornalistas. Também foi lembrado, se não me engano, pela colega Adriana Fernandes, dessa expressão, esse cidadão, ao se referir a Roberto Campos Neto, que Lula vinha utilizando. E aí, até na ocasião, ele falou, olha, não, o Banco Central tem uma série de trabalhos voltados ao social, cooperativismo. Falou ali do Pix, que o Pix mudou a vida de pessoas que têm trabalho informal na base do menino que vende... falou, olha, um menino que vendia alguma coisa ali no restaurante, ele disse que o Pix mudou a vida dele e foi bastante criticado por isso, porque não é o recebimento de uma venda por Pix que vai mudar, transformar a realidade social de uma pessoa que depende, né, de vender ali pano, bala, doce, o que for para garantir o sustento da sua família. E é muito nessa linha que Lula está indo para também fazer esse tipo de crítica à postura de Roberto Campos Neto, de mostrar o que é o Brasil real e as mazelas sociais que o país ainda vive. Não é claro que essas pessoas que tenham alguma atividade informal e que dão duro para ter o dinheiro para levar para sua casa vendendo chocolate na esquina, no semáforo, num bar, num restaurante, é o máximo de dignidade que essas pessoas têm. E sim, o Pix facilita o pagamento para nós da classe alta e da classe média alta fazer o pagamento, porque a gente não anda mais com dinheiro na mão. Mas não mudou a vida dessas pessoas. É disso que Lula está falando. E isso vai em linha, rememorando aqui o que disse também a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, na segunda-feira, tem muito da tese do que ela falou, que ela classificou de discurso mercadocrata, ou tratando de mercadocracia, um neologismo que ela fez no aniversário do PT dos 13 anos, que é o que Lula está dizendo. Olha, o Banco Central pode ter autonomia, independência, mandato fixo, mas não tem uma gestão dissociada do programa econômico que venceu as eleições. O que ele está tentando, no fundo, e segue nessa toada, ainda que essa semana o tom tenha diminuído, mas a tua entrevista revela que o espírito vai continuar sendo esse, é enquadrar a gestão do Banco Central à política econômica que Lula defendeu na campanha e quer implementar nos seus 4 anos de mandato. E, Leandro, tem uma questão que aparece muito forte na fala do Lula, que é a percepção que ele tem de que há uma desconexão com o Brasil real entre o grupo montado por Paulo Guedes e o grupo que ele
toca e que volta ao poder após a eleição dele. Em um determinado ponto dessa mesma conversa, que de novo você vai ver agora a partir das 6 da tarde, Luiz Inácio Lula da Silva, ele cita, né, que Campos Neto foi colocado onde ele está por pessoas que pensam política de uma maneira muito diferente da que ele, Lula, pensa e do que o projeto político que foi eleito em 2022, né? Então ele puxa para essa coisa de, digamos, como ele fala, e se ele quiser eu vou levar ele para acompanhar ali, visitar os lugares mais pobres desse país. Isso aparece em outras menções a Campos Neto. Essa não é, você que está acompanhando aqui, não é a única passagem na qual o presidente da República se refere ao presidente do Banco Central. Mas isso para mim ficou muito claro. O Lula vê uma desconexão entre o mundo que o Banco Central privilegiava, no entendimento dele, Luiz Inácio Lula da Silva, e o mundo real aqui no Brasil, em especial para os mais pobres. Dani, o Roberto Campos Neto, na entrevista que concedeu ao Roda Viva, disse que, a justificar a participação dele em grupos bolsonaristas, né, tentou ali se explicar e disse que esperava fazer amizades também agora nesse novo governo. A julgar pela resposta do presidente Lula a você sobre esse assunto, vai ser um pouco difícil do Roberto Campos Neto fazer essas amizades. Por mais que o presidente do Banco Central tenha tentado construir algumas pontes com o PT e, sobretudo, com o presidente Lula, né, fica muito claro que ainda não desceu para o presidente da República não só a alta taxa considerada pelo Lula, alta taxa de juros, e também não foram suficientes as explicações dadas pelo Campos Neto. Para uma boa parte do PT, essas explicações também não foram suficientes, daí não se ter tirado o pé totalmente da ideia de levar o Roberto Campos Neto a prestar esclarecimentos no Congresso Nacional, né? Essa fala do Lula é bastante forte, né? Quando o Lula diz que quer levar o Roberto Campos Neto a conhecer a miséria do país, quando ele diz, né, nessa entrevista que te concedeu, Dani, quando eu for levar a gente do meu governo para os lugares mais miseráveis, de repente o Roberto Campos Neto vai comigo também para ele conhecer e saber que a gente precisa governar para um outro lado, né? Deixa muito clara essa frase, a demarcação de uma diferença. Na minha avaliação, né, deixa claro que essa briga não terminou e aí, enfim, é uma vocalização do que pensa essa parte do PT, que ainda quer muito levar o Roberto Campos Neto a prestar esclarecimentos no Congresso, e deixa claro que a intenção do presidente do Banco Central de fazer amigos no atual governo, ela não será simples. E, por fim, né, o Yuri falou um pouco sobre isso e acho que foi, no mínimo, enfim, difícil de compreender, né, o Roberto Campos Neto falar desse aspecto social do Banco Central, explicando que a alta taxa de juros visa manter o bem-estar social. Ele deu uma argumentação super técnica ali para poder falar sobre isso. Fica claro que não desceu, né? O presidente da República não concordou com isso e, ao que parece, a pressão vai continuar depois dessa entrevista, Dani. Vai, e fica muito claro, como eu disse, né? Há um aceno no sentido que Lula fala, né? Posso levá-lo e tal. Mas pouco antes eu pergunto, presidente, Campos Neto me disse ao Roda Viva que o senhor está muito disposto a, abro aspas, né? O que ele disse ao Roda Viva com a Vera Magalhães, fazer o que for possível, fazer o máximo possível para se aproximar do governo. Não é uma vitória e Lula crava uma diferença e um distanciamento. Lula diz, olha, ele pode conversar o quanto for com o Fernando Haddad, né? Mas comigo, não o conheço. Ele estabelece esse distanciamento. O que deixa para mim muito claro, Yuri e Leandro, a percepção de que Roberto Campos Neto, por mais que tenha feito todos os acenos que fez na última semana, nesta semana, não conseguiu convencer o presidente da República de que ele é um agente neutro, de que ele é um agente apenas técnico. A impressão que dá, Lula não diz, mas o raciocínio, quando a íntegra aparecer, fica claro, é de que paira ainda certo desconforto e desconfiança pela, digamos, raiz, né? Pelas raízes do atual presidente do Banco Central. Yuri.
Não, sem dúvida alguma, essa conotação política, né, pelo que aconteceu até dezembro de 2022, isso é muito nítido, todo esse espectro passado e a impressão, já com o governo começado, primeiro, na primeira reunião do Copom, que a decisão de não só de manter a taxa de juros, mas de não, no primeiro comunicado que sai logo após o fim da reunião, não ter levado em conta as medidas já anunciadas pelo governo. E pior, falando em incertezas e a disposição de manter essa taxa por mais tempo, isso causou um barulho tremendo dentro do governo. A ata completa da reunião que veio a público depois não foi suficiente para contornar. Foi apenas o primeiro gesto de uma série de gestos que o governo espera de Roberto Campos Neto para dizer que a política monetária também mudou diante da mudança de governo, que não se trata de executar mais a mesma política monetária. E aí também é um aspecto que muita gente do governo e economistas que apoiam o governo apontam, sempre lembram, economia não é ciência exata como a física, não é como a matemática que 2 mais 2 sempre vai dar 4. O que eles apontam é a ciência humana e tem uma série de outros fatores de comportamentais, inclusive, e isso vale para os dois lados, porque também o lado mais ortodoxo aponta que a reação do governo, e em especial do presidente, causa desconfiança em setores, em agentes econômicos, e isso levaria a uma piora do ambiente, das expectativas. No fundo, tem uma luta política sendo travada muito forte, e é por isso que, a não ser que Roberto Campos Neto consiga deixar claro que não está mais de um lado político, isso pela perspectiva do governo, enquanto o governo enxergar Roberto Campos Neto como alguém do outro campo político, do campo político adversário, essa rusga vai permanecer, vai continuar a torta de climão por algum tempo.